gente passa, eu tenho que passar para o, não sei se o Fábio Reis está aí, eu tenho que passar para o Fábio Reis também, a dele, que o Tasca, acho que ele já subiu no YouTube. Bom, aqui, beleza, Fábio, depois eu vou te passar o link, tá, que o Tasca já colocou a apresentação lá, para então, quem você quiser passar para algum colaborador, enfim, tá lá também a apresentação. Então, eu vou começar aqui o colóquio. Antes de falar sobre a apresentadora, agradecer o Jorge imensamente, que desde o começo se mostrou disposto quando eu fiz o convite. O Jorge, ele é graduado na UFRJ, depois ele fez mestrado no CBPF e doutorado, aí, vamos ver se acerta, na Goethe University, né? Foi para a Alemanha fazer doutorado lá. Passou um tempo em Nova York no pós-doc, e aí foi quando eu vi o Jorge pela primeira vez, foi quando ele virou professor na USP, acho que no começo de 2010, 2011, eu lembro dele ingressando na USP, na época eu fazia doutorado lá, ele ficou 8 anos, mais ou menos, na USP, e foi em 2019, se eu não me engano, ele foi para a Universidade de Illinois, em Urbana, Champaign. Ele também foi membro da ABC, da Associação Brasileira de Ciências, e hoje ele é o nosso convidado aí, vai falar sobre fluidos relativísticos, a dinâmica disso. Obrigado, Jorge, aí é todo seu aí. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com vários amigos que eu tenho aqui. Vai ser em português então, né? Imagino. Sim, a gente mantém... Bom, mas se você quiser inglês também, sem problema. Não. Vamos fazer em português mesmo. Vai ter algumas esquisitices às vezes que eu vou falar aí, eu vou traduzir na hora, mas vai ficar ok. Então, de novo, muito prazer. É sempre um prazer para mim falar com vários amigos que eu tenho, entre eles aí na UF, o Gabriel e o Rodrigo. E hoje eu vou falar para vocês sobre fluidos relativísticos em dois contextos, no contexto de colisões de partículas e também de colisões de estrelas de Newton. Então, tem um monte de fluido e um monte de colisão aqui. Bom, começar esse seminário, esse colóquio, falando um pouco de dinâmica de fluidos, né? E uma coisa que você vê é que dinâmica de fluidos está em qualquer lugar, tá em todos os lugares, basicamente. E a pergunta é por quê? Por que você vê dinâmica de fluidos em vários lugares? Porque fluidos, a ideia de fluidos em si, é baseada em coisas bastante gerais. Por exemplo, leis de conservação, né? Aqui, leis de conservação, por exemplo, conservação de carga ou conservação de energia e momento. E também uma hipótese que é bastante importante, uma hipótese de que se tem uma grande separação entre escalas de comprimento. E o que são essas escalas? Geralmente o que você faz, você divide em dois pedaços, uma escala grande, que é a macroscópica, que vai ser essa coisa que eu vou chamar de L maiúsculo aqui, e uma escala microscópica, que eu vou chamar de pequeno l aqui. Por exemplo, na escala macroscópica, em termos de um fluido, seria a escala típica que te dá a variação das quantidades conservadas, ou, por exemplo, momento ou energia, os gradientes espaciais dessas quantidades são dados ou definidos para essa escala grande L aqui. A escala microscópica, por exemplo, num gás, seria o caminho livre médio que acontece nas partículas nesse gás que está aqui, o ar, perto de mim. E, em geral, quando você compara essas escalas, e essa comparação, essa razão entre a escala pequena e a escala grande é muito, muito pequena. Essa quantidade que a gente chama de número de Knudsen, quando isso ocorre, geralmente, você tem um fluido. Tá? E o fato de você ver dinâmica de fluidos em geral é porque essas coisas acontecem em vários lugares. Por exemplo, aqui, em tornados, aqui, ou furacões aqui na Terra, e também quando você tem um fluxo de ar passando por um carro. Isso aqui é uma simulação numérica. Engenheiros fizeram aqui para entender como é que funciona o fluxo de ar passando por um carro. Como é que você descreve dinâmica de fluidos? O que geralmente a gente aprende na física da graduação é que, é claro, você tem que ter alguma coisa conservada, nesse caso, por exemplo, a conservação de massa. Você tem a segunda lei de Newton. Você bota outras coisas também, por exemplo, isotropia, incompressibilidade e etc. Nesse caso, o que acontece, a parte da conservação de massa, é que toda a massa que passa numa dada superfície aqui vai passar por uma outra superfície aqui.
Quando você faz as contas, você vê que você acaba caindo numa dinâmica para um campo, nesse caso aqui, esse campo V, é o campo de velocidade do fluido, que depende do espaço e do tempo, e você consegue separar em dois pedaços bem interessantes. O primeiro pedaço, que é esse pedaço aqui, descreve a física de um fluido ideal. Okay? Você vê que já é interessante, porque tem um termo aqui não linear, que é a pressão, aqui é a velocidade do fluido, isso aqui é a densidade. E essa parte que seria do fluido ideal, se isso aqui fosse igual a zero, se a parte da direita aqui fosse zero, você estaria escrevendo um fluido ideal, mas em geral não é. E esse é o lugar onde vem a viscosidade. Essa viscosidade aqui é a viscosidade de cisalhamento, shear viscosity, que está explicado aqui. Você pode ver isso aqui no livro do Moisés, livro do Moisés 2, né, de dinâmica de fluido. Você vê isso, tem uma força aqui. Você tem um gradiente da velocidade na direção x, mas o gradiente na direção y. Isso tem a ver com a viscosidade de cisalhamento. E, em geral, o que acontece é que esse lado direito, o lado que produz a entropia, a gente geralmente não sabe como funciona, mas existem maneiras de você expressar isso. Em geral, o que se faz, você escreve como uma série, exatamente naquele número, ou naquele parâmetro que eu falei antes, do número de Knudsen. Esse cara aqui seria uma expansão em primeira ordem daquele número de Knudsen. Esse aqui seria a ordem 0, você vê a velocidade aqui. E aqui você tem velocidade, tem a segunda derivada. Então, se esse aqui é 0, isso aqui é a ordem 1 nesse Knudsen. Aí você pode continuar em princípio, né? E, é claro, tem uma diferença quando você tem um fluido que não tem muita viscosidade, como esse, e um fluido que tem bastante viscosidade, como esse mel aqui, esse negócio. Ok, então isso, em princípio, são coisas que a gente vê, né? As equações de Navier-Stokes são equações bastante famosas, né? E elas são válidas, em princípio, quando aquele número de Knudsen é muito, muito, muito pequeno. Quando você tem uma grande separação entre as escalas, e todos aqueles termos que podem ser bastante complicados, que entram nesse lado direito aqui, você pode truncar esse cara e dar só a primeira contribuição. Nesse caso, eta e o Laplaciano da velocidade. Essa equação parece fácil, né? E, de fato, se você remover esse termo aqui, as coisas parecem bem simples. Mas só por causa desse termo não linear aqui, esse tipo de problema, em 3 dimensões e mais, é, de fato, bastante difícil, né? Tão difícil e tão interessante que é pensado que a física da turbulência já está aqui contida nesse tipo de equação. Então, a turbulência aqui, isso aqui é um desenho do Da Vinci, 500 anos atrás, descrevendo a turbulência da água caindo numa câmara, o que é meio que fantástico que ele conseguiu desenhar esse negócio. E outra coisa interessante sobre esse tipo de equação é que se você conseguir provar que, dada uma condição inicial bem definida, suave, etc., se você consegue provar que depois de um tempo arbitrariamente grande, a solução ainda existe, ou se a solução quebra ou explode, né, essa coisa realmente para de existir, você ganha $1 milhão, né? Então, esse aqui é o check-in, aqui, a conta de $1 milhão. Isso provavelmente, isso é um dos problemas do milênio do Clay Mathematical Institute. Isso provavelmente é a maneira mais difícil de ganhar $1 milhão hoje em dia, deve ser provar esse tipo de coisa aqui. O ponto disso é mostrar que, embora as equações sejam bem velhas, né, quase 200 anos aí, tem muitas coisas interessantes que acontecem já nesse limite não relativístico que a gente vê, abre o livro do Landau, tá lá. Agora, o que eu vou falar sobre hoje aqui não é sobre esse tipo de equação, é uma equação um pouco mais na fronteira da pesquisa de dinâmica de fluidos. E você vai ver nesse seminário que tem 2 fronteiras. A primeira fronteira acontece no seguinte exemplo. Quando você pega as escalas que são muito grandes, aquele L maiúsculo que eu falei, a escala grande, e faz aquela escala ficar pequena. Quão pequena que a gente consegue fazer? Imagina que você consegue fazer isso ficar tão pequeno que fica da ordem das escalas de comprimento relevantes para física nuclear e física de partículas. O que eu quero dizer é, você passa além do átomo e chega em escala, sua escala grande agora está na escala do tamanho de um núcleo, ok? Que é mais ou menos da ordem de 10 fermis, e um fermi é 10 elevado a menos 15 metros. Note que nesse seminário eu vou usar unidades naturais, né, onde H cortado C e a quantidade de Boltzmann igual a 1. E não somente, tem várias coisas interessantes que acontecem, não somente é possível agora tentar entender se a dinâmica de fluidos aparece quando as escalas grandes são da escala de um núcleo, mas você consegue fazer ainda menor. Tentar ver se, mesmo o movimento de um próton, quando você tem colisões entre prótons, esse tipo de física também pode ser descrito como um fluido. Você vai ver que vai ser um fluido relativístico. Esse tipo de pesquisa, eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse seminário, tem várias pessoas trabalhando nisso. Por exemplo, na UF, o Gabriel da Nicole trabalha com esse tipo de física, que tem a ver com colisões de íons pesados. A outra fronteira é a fronteira
quando agora não somente o sistema é complicado, porque já tem um fluido, mas imagina que agora você faz essa coisa ficar mais complicada, que você bota um campo gravitacional bastante intenso. Isso acontece, por exemplo, quando você tem colisões de estrelas de nêutron. Isso aqui é uma simulação feita por Most et al., tem vários autores aqui, em 2019, mas isso basicamente mostra duas colisões de estrelas de nêutron. Essa parte aqui é o campo da temperatura, e essa parte aqui é o campo da densidade. E você vê que a temperatura e a densidade varia bastante, é claro, com a distância, depois que esse sistema colide, o sistema tem várias coisas interessantes acontecendo. E a parte de dinâmica de fluidos, especialmente dinâmica de fluidos viscosa, que pode aparecer nesse tipo de sistema extremo aqui, com campos gravitacionais bastante intensos, é uma das outras fronteiras que eu vou falar nesse seminário. A parte de estrela de nêutrons, pelo que eu sei, na UF tem um outro colega meu, o Rodrigo Negreiros, trabalha bastante com a parte da física da estrela de nêutrons e o que acontece em equilíbrio. E o que eu vou falar um pouco aqui é sobre o que pode acontecer quando você sai do equilíbrio. Depois de colidir, fica uma grande loucura. O que acontece depois dessa colisão? Bom, em ambos os cenários, a física fundamental tem a ver com a cromodinâmica quântica, que é a física fundamental que descreve as interações fortes. Então, a cromodinâmica quântica foi o prêmio Nobel de 2004, e, no princípio, parece uma coisa bem simples, porque parece bem parecido com eletrodinâmica quântica, no sentido que você tem férmions interagindo via bósons de calibre, e, por exemplo, na QED você tem esse tipo de vértice, você tem, por exemplo, quark e antiquark, você tem elétron e positron, ou elétron e elétron interagindo, você teria um fóton. Na QCD, a diferença é que não somente você tem esse tipo de diagrama, são quarks, por exemplo, que são os férmions, interagem com os bósons, mas você pode ter também, nesse caso, os bósons, que são gluons, interagindo entre si. Então aparecem esses vértices aqui. Só por causa desses dois, essas duas coisinhas aqui, torna a vida bastante complicada e, de fato, a vida como conhecemos possível. Porque a origem da massa que nós vemos, a massa que tem todos os núcleos dos átomos que você vê aqui, vem dessas interações que acontecem na QCD. E uma coisa que é interessante é que as interações entre quarks e gluons, as partículas fundamentais da QCD, têm um comportamento bastante interessante. Quando a distância entre esses quarks, ou quando o momento transferido é bastante alto, o acoplamento fica bastante fraco, e você pode usar QCD perturbativo, ou teoria perturbativa para descrever, enquanto quando você ou coloca os quarks muito longe um dos outros, ou você tem um momento, a transferência de momento nas interações é bastante pequena, o acoplamento fica muito forte, e por aqui, métodos perturbativos usuais realmente falham, você não consegue descrever a física assim. Esse tipo de comportamento, o fato que o constante de acoplamento cai com a energia transferida, é chamada liberdade assintótica. Esse foi o prêmio Nobel de 2004. E uma coisa bastante interessante que acontece é que nessa parte não perturbativa aqui, o vácuo da QCD, lembra que o vácuo em teoria de campos é uma coisa que está longe de ser vazia, tem várias coisas acontecendo, partículas entre partículas sendo criadas e destruídas. Isso aqui é uma simulação antiga, mas bastante interessante ainda, feita pelo Derek Lineweber, onde ele mostra como os campos da QCD flutuam no vácuo. Você vê que realmente está bem longe de estar uma coisa parada lá. E um grande fenômeno que acontece, bastante interessante, na parte de acoplamento forte da QCD, é a física de confinamento de cor. O que acontece se você tentar separar dois quarks, você tem um quark aqui e um outro, se você tenta separar dois quarks, você acaba dando tanta energia para esse sistema que é mais favorável você criar mais dois pares de quarks e criar, ao invés de ter um hadron inicialmente, que seria, por exemplo, um pion, você acaba tendo dois pions. Essa é a ideia de confinamento. Você não pode ter cor, que é a carga carregada por esses quarks e gluons, você não pode ter essa carga de cor lá, solta no vácuo. Bem diferente daquele. Bom, tem várias coisas que você pode fazer com a QCD, tentar estudar. Você pode estudar a QCD no vácuo. Eu estou interessado nos estudos da QCD com temperatura e densidade. Mas, por exemplo, você pode se perguntar, o que acontece com a pressão? Qual é a pressão de um sistema de quarks e gluons? Da mesma forma que você aprende, por exemplo, mecânica estatística, você faz a conta para um gás ideal, você calcula a pressão como função da temperatura, você pode fazer, em princípio, para essa teoria também. É só bastante difícil. E esse tipo de conta tem sido feita ao longo de vários anos, e em certos limites a resposta é entendida. Então, se você for
né? Por exemplo, vai na rua e pergunta para alguém, você sabe qual é a pressão da QCD, como funciona a temperatura? Se aquela pessoa estiver bem informada, vai falar que, pelo menos, se o número de baryons e antibárions, por exemplo, se você tem o mesmo número de prótons e antiprótons no sistema, a resposta é conhecida. E é isso que está sendo mostrado aqui. Isso aqui é a pressão da QCD dividido pela temperatura quarta. Como funciona a temperatura? Isso aqui são cálculos não perturbativos feitos pela QCD na rede. E o que você vê é uma transição entre dois tipos de comportamento. Quando a temperatura está baixa, a massa do pion, por exemplo, está aqui. Quando a temperatura está dessa ordem da massa do pion, a física é uma física hadrônica, com estados tipo pion, prótons e etc. Quando você continua aumentando mais e mais a temperatura, esses graus de liberdade, os quarks e os gluons dentro começam a aparecer, e, eventualmente, se a temperatura fosse autossuficiente, né, bem fora desse gráfico, você acabaria vendo que você ficaria com gás de quarks e gluons. Na região dos experimentos, em geral, a gente vê esse pedaço aqui, e esse pedaço você tem uma física dos quarks e gluons que estão fortemente interagentes, e, é claro, aparecem os graus de liberdade hadrônicos, etc. Então, em princípio, o ponto é que nesse limite é conhecido. A gente sabe o que acontece com a pressão da QCD, como funciona a temperatura. Depois de, basicamente, 2 décadas de simulações na rede. Agora, o que acontece fora do equilíbrio? Claro, quando eu escrevo esse negócio aqui, isso aqui é uma quantidade que a gente calcula em equilíbrio. Agora, como você entende o que aconteceria quando quarks e gluons estão fora do equilíbrio? Bom, esse tipo de pergunta tem basicamente mais de 40 anos que as pessoas estão pensando nesse tipo de coisa, e acho que a ideia original vai basicamente até o T.D. Lee, em 1975, onde ele escreveu um artigo que é bastante interessante, que hoje é um artigo, Reviews on Modern Physics, que é completamente, quase inútil, a parte dele todinha, mas só a última sentença, literalmente a última sentença do artigo, fala exatamente isso aqui. Para estudar o que acontece com o vácuo da QCD, ou como esse vácuo se transforma quando você começa a ligar a temperatura, e como você pode ver esses sistemas saindo do equilíbrio, você tem que pensar diferente do que pensam geralmente os físicos de partícula. O físico de partícula gosta de colocar muita energia num lugar muito pequeno no espaço-tempo, né, para você poder criar excitações com massas bastante elevadas, por exemplo, Higgs, ou um quark tipo top. Aqui, que essa ideia de colisões de íons pesados é um pouco diferente. Você bota muita energia, mas você coloca numa região mais ou menos grande do espaço-tempo. Então, o ponto é você ver não produzir... O ponto não é produzir estados com massa absurda, ou muito alta, como, por exemplo, quark top, mas é produzir vários quarks. Então, você bota muita energia numa região grande do espaço e você vê como essa energia flui. Essa é a ideia de você ver como... É assim que você conseguiria ver como o sistema pode começar... talvez em equilíbrio ou perto do equilíbrio, sair do equilíbrio quando ele expande. Esse tipo de experimento está sendo feito em 2 laboratórios, no CERN, na Suíça, no LHC, nos experimentos Atlas, Alice e CMS, e também no RHIC, no Relativist Heavy Ion Collider, em Brookhaven, em Nova York. Então, basicamente, a ideia é que agora é tentar entender como você vai daqui, no vácuo, para essa coisa que acontece. Isso aqui é o que é visto nesses detectores, como você vai dessa parte sem temperatura para uma parte com temperatura. E a ideia é o seguinte, para fazer isso, você usa colisões de íons pesados, e essa é a maneira de estudar colisões, ou de estudar a física fora do equilíbrio da QCD no laboratório. Você começa com 2 íons pesados, bastante pesados, por exemplo, ouro ou chumbo, eles são acelerados, eles colidem, mas vêm com velocidade muito alta, muito próximo da velocidade da luz. Então, por isso que eles têm essa cara como se fosse uma panqueca, assim, por causa da contração de Lorentz aqui. Eles colidem, formam uma coisa que é bastante complicada, e várias pessoas estão tentando entender ainda, que formariam as condições iniciais para a evolução do sistema subsequente. Mas o ponto é que você coloca bastante energia, tanta energia nessa região do espaço, que você, de fato, forma um sistema com temperatura bastante alta. Tão alta que é maior, 2 ou 3 vezes maior que a massa do pion, e você consegue ver, agora, não somente os graus de liberdade que tinham antes, os pions, os prótons, etc., mas também os quarks e gluons que estavam dentro desses caras. Essa é a fase do plasma de quarks e gluons aqui. Esse sistema começa a expandir, né, está expandindo no vácuo.
Quando expande, a temperatura cai, como você imaginaria, e vários tipos de partículas são produzidas quando a temperatura baixa de novo e fica da ordem da massa do pion, 150 MV, 140 MV. E aí depois, é claro, várias partículas são formadas e você vai medindo isso aqui é o detector. Okay? Uma coisa que é interessante é, de cara, já seria possível você ver que esse plasma de quarks e gluons é um sistema muito, muito quente, a temperatura é bastante alta, a temperatura é basicamente 10 elevado a 5 vezes maior do que a maior temperatura que você encontra no Sol. O sistema é bastante denso também, tem várias partículas naquela região bem pequena do espaço e do tempo, da ordem de um núcleo de ouro, 10 fermis. Okay? Então é um lugar bem pequenininho. Então é bastante pequeno também. Agora, uma coisa que não é óbvia de maneira nenhuma, só vendo o que eu falei até agora, é que esse sistema se comporta como um líquido, como um fluido, e não somente isso, se comporta como um fluido onde a viscosidade, os efeitos de viscosidade são bastante pequenos. Essa é a ideia de falar que o fluido é um fluido quase perfeito. Vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. O ponto é o seguinte. Para você descrever essas colisões de íon pesado, você realmente tem que descrever todo o processo. Então, é uma coisa bastante complicada de começar das condições iniciais, ver como esse plasma evolui no espaço e no tempo, e depois como os hadrons são formados. Ao longo de décadas, esse processo foi melhorando e melhorando em termos de descrição, e o que acontece hoje, basicamente, você tem todo esse arcabouço teórico para poder descrever esse tipo de colisão de forma inteira, e existem alguns parâmetros que você tenta descrever. Um desses parâmetros é o seguinte: você assume que esse plasma de quarks e gluons se comporta como um líquido, como um fluido. Você pode estimar e ver que as velocidades envolvidas são velocidades relativísticas. Então, isso é um fluido relativístico. Okay? E outra coisa que você vê também que deve haver viscosidade. A viscosidade aparece, os efeitos de viscosidade aparecem como um parâmetro nesses cálculos. E o que é visto hoje em dia, isso aqui é só um exemplo dos cálculos que são feitos, você mede como as partículas chegam no detector, ou que tipo de partícula chega em que dado ângulo no detector, e com isso você consegue saber qual é basicamente a viscosidade. A viscosidade é bastante pequena. Tá? Então, por exemplo, a viscosidade da água, isso aqui é a viscosidade do elemento, isso aqui é a entropia, densidade de entropia. Essa razão em unidades naturais é adimensional. E para a água, basicamente, isso aqui é da ordem 1 ou 2, mais ou menos. Enquanto para esse sistema, vários cálculos, e de fato, vou mostrar no próximo slide que tem cálculos bastante complicados e bastante bem detalhados, que mostram que essa quantidade é mais ou menos uma ordem de magnitude menor do que dos fluidos típicos que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, água e outros fluidos. Então, a ideia é que o fluido, o plasma de quarks e gluons é descrito como um fluido relativístico, e, não somente isso, o fluido relativístico viscoso. Então, tem efeitos de viscosidade, são pequenos, mas está lá. Isso aqui é um exemplo do que é, por exemplo, a densidade de energia no início dessas colisões. Depois que eles colidiram, forma um sistema que é bastante denso. Você vê que a densidade de energia, isso aqui é a energia como função do plano x e y. Você vê que tem bastante vales e montanhas aqui, então a coisa é altamente não uniforme. Pelo menos isso que os modelos hoje em dia dizem. Um pouco mais sobre essa coisa da viscosidade, isso aqui é uma figura desse artigo aqui, recente. Se você fizer um gráfico da viscosidade dos elementos dividido pela densidade de entropia, como funciona a temperatura, as estimativas do plasma de quarks e gluons o colocam aqui. Você vê que é bastante diferente, quase 2 dedos de diferença com relação a outros sistemas, por exemplo, o hélio e a água. Então, essa é a ideia de dizer que o plasma de quarks e gluons é um fluido relativístico. Ele é um fluido onde os efeitos de viscosidade são, onde o eta sobre essa quantidade é bastante pequena. E isso implica, em geral, que as interações entre os quarks e gluons estão bastante forte ainda. Não é um gás, é uma outra coisa. Não é um sistema hadrônico, não é um gás de quarks e gluons, é uma outra coisa. É um sistema complexo de quarks e gluons interagindo fortemente. Bom, eu falei para vocês que esse sistema se comporta como um fluido, mas vamos tentar entender e ter um pouco de raciocínio crítico com relação a isso. Né? Vamos usar a definição que eu falei de fluido, o que era um fluido, como é que, com essa coisa do número de Knudsen, esses limites. Vamos ver se realmente faz sentido esse tipo de descrição para esse plasma de quarks e gluons aqui. Bom, como é que você descreve um fluido em relatividade? Nesse seminário, não se preocupe com nenhum índice, tá? Pense somente na ideia aqui. E a ideia é o seguinte: você tem, agora para descrever um fluido em relatividade, você não descreve somente a velocidade
como um campo, você descreve várias outras coisas, você descreve, de fato, o tensor todo de energia e momento. E o que esse símbolo aqui se representa é o seguinte: você tem nesse cara, nessa matriz 4x4, toda a informação que você precisa do fluido. Você tem a densidade de energia, você tem o fluxo de energia, você sabe para onde o fluxo de energia está indo, você tem a densidade de momento, você sabe para onde o momento está indo, e você tem toda a parte de pressão, o tensor de pressão aqui, que você tem, por exemplo, cisalhamento, você tem a pressão, que é a parte diagonal aqui, então várias, e a parte de fluxo de momento também. Então toda a informação sobre o seu sistema está contida nesse TMNI. E a lei de conservação agora é que esse TMNI é conservado nesse aspecto aqui, que a divergência dele é igual a zero. Agora, da mesma forma que você descrevia aquela equação antes de Navier-Stokes, que você tinha um pedaço ideal e um outro pedaço que vinha com a viscosidade, vai ser a mesma coisa aqui. O seu tensor de energia momento vai ter um pedaço que tem a ver com a física ideal, no sentido que esquece a viscosidade completamente, e tem um outro pedaço que é a parte dissipativa. Okay? Essa parte dissipativa é bastante complicada e vai ser o objeto do resto desse seminário. Agora, como é que isso funciona nessas colisões de íons pesados que eu estou falando? Bom, como é que o plasma de quarks e gluons pode ser um fluido relativístico? Em princípio, parecia que era justificável, né? Porque, por exemplo, há mais de 10 anos atrás, tipicamente o que se usava para as condições iniciais desse sistema era que a densidade de energia era bastante suave. Bastante suave. Por exemplo, era só um morrinho, assim, bastante suave, com gradientes bem pequenos. Então, nesse aspecto, se o fluido fosse realmente bastante suave nessas escalas de comprimento da física nuclear, por exemplo, o raio de um núcleo grande como o ouro ou chumbo, quando você comparasse os gradientes, né, pegasse a escala grande, 1 sobre L, que vinha com a gradiente da energia, e a escala pequena, por exemplo, 1 sobre a temperatura envolvida, se você fizer essas contas, basicamente, né, num guardanapo, você veria que o número de Knudsen era pequeno, 0,1, uma coisa assim. Então parece que realmente faria sentido, né, usar a hidrodinâmica nesse aspecto. Entretanto, depois de um tempo, descobriu-se que as condições iniciais não eram suaves, por causa, basicamente, de mecânica quântica. Quando você tem a colisão desses núcleos, os prótons e os nêutrons que estavam ali, eles não ficam paradinhos, né? Duas bolinhas batendo assim, não são bolas de bilhar, elas têm flutuações quânticas, são objetos altamente quânticos, né? E não somente isso, dentro dos prótons e dos nêutrons, você tem também quarks e gluons que são altamente quânticos também. Então você realmente tem flutuações quânticas que tornam essa condição inicial da energia realmente bastante caótica, assim. Então, se você for e calcular esse número de Knudsen, a razão entre esses comprimentos, você vê que, de fato, o número de Knudsen, mesmo para sistemas grandes, nunca é pequeno. É basicamente da ordem 1, ok? Então, você já começaria a falar assim, opa, calma aí. Então, como é que pode, né? Eu passei um tempão definindo que a hidrodinâmica acontece quando esse número de Knudsen é bem pequeno, mas agora as estimativas mostram que em colisões de íons pesados, a hidrodinâmica, os números de Knudsen não é pequeno, mas parece que a hidrodinâmica ainda funciona. Então isso é como se fosse realmente um paradoxo, né? O número de Knudsen, uma coisa que definiu a minha hidrodinâmica, um negócio que tinha que ser pequeno, aparentemente é grande, mas esse comportamento de fluido, esse comportamento hidrodinâmico ainda acontece. Como? Como podemos entender isso? Bom, a esse ponto, os físicos teóricos, como eu, estavam já se descabelando, né, tentando entender essa inconsistência, e os físicos experimentais fizeram o que eles fazem melhor, foi avançar o nosso conhecimento e falar o seguinte, beleza, então se você não está entendendo como funciona um sistema grande, vou fazer o sistema ficar muito menor. Ao invés de colidir núcleos de ouro, eu vou colidir um próton com ouro, ou um deuteron com ouro, ou até, por exemplo, próton com próton. Então você decresce, você diminui a escala grande por um fator de 5, faz o negócio ficar ainda mais extremo. Nesse caso, né, fizeram os experimentos, houveram cálculos usando a hidrodinâmica novamente, e não se preocupe muito com os detalhes aqui, mas o que esse gráfico está te mostrando é que, em geral, esse comportamento hidrodinâmico sobrevive. Então, mesmo você diminuindo cada vez mais a escala, fazendo aquele número de Knudsen ficar cada vez maior, aparentemente, a hidrodinâmica ainda está lá. Por quê? Essa é uma questão fundamental da física, né? Porque o que você está vendo aqui agora, nós estamos vendo um comportamento coletivo, né? Em escalas de comprimento tão pequenos quanto o tamanho de um próton, 10 elevado a menos 15 metros.
Como é que você pode ter uma hidrodinâmica, um fluido definido naquela escala? E melhor, para as pessoas mais interessadas em física de partículas, como é que pode você começar de uma teoria de campo definida por esses diagramazinhos aqui, aparentemente simples, como é que esse comportamento de líquido, esse comportamento de fluido, emerge diretamente da QCD? Essa é uma questão fundamental, que não sabemos resolver. Quem souber, talvez algum aluno, por favor, me contacte. E a gente pode trabalhar junto sobre isso. Então, existem vários desafios envolvendo as fundações, realmente as fundações da dinâmica de fluidos. A primeira, você pode dizer que é esse comportamento de líquido quase perfeito, mesmo na escala de um próton, uma coisa bastante pequena. Outra coisa também que aparece é que esse número de Knudsen, embora a gente entenda a hidrodinâmica aparecendo quando esse cara é pequeno, aparentemente em heavy ions essa quantidade nunca é pequena, mas a hidrodinâmica ainda funciona. E a outra coisa, é uma coisa um pouco mais matemática, mas bem definida, que é o seguinte: eu comentei nesse seminário que quando você tenta descrever essa parte de viscosidade, de viscosa, ou do tensor de momento, ou até mesmo quando você fala da equação de Navier-Stokes, esses efeitos viscosos são geralmente incluídos numa série de gradientes, ou numa série de Knudsen, né? Porque, basicamente, para cada ordem em Knudsen, você tem mais um gradiente. Então, como se fosse uma série de gradientes ou derivadas das quantidades que você tem no seu sistema, por exemplo, intensidade de energia, ou velocidade, etc. Aí você pode se perguntar, será que essa série converge? E se essa série não converge, o que significa? Em teoria de campos, em geral, a gente tem a ideia que geralmente essas séries perturbativas não convergem, mas isso é excelente, né? O fato de elas não convergirem te dá tanta física, tem a ver com instantons e vários outros fenômenos não perturbativos. Talvez esse tipo de coisa apareça também na hidrodinâmica em si, tanto no domínio relativístico quanto no não relativístico. Bom, essas três perguntas são de fato bastante complicadas, elas basicamente te dizem o estado da arte da construção teórica de heavy ion collisions. Eu não tenho nada a dizer sobre essa primeira, mas eu vou dizer um pouquinho sobre a segunda e um pouquinho sobre a terceira nos próximos slides. Bom, vamos agora, você vê como é que a gente vai de paradoxo para um novo paradigma. Como é que é possível ter um comportamento de fluido, mesmo quando você está muito fora do equilíbrio? Por exemplo, como em heavy ions. Você começa num sistema que está bastante fora do equilíbrio. Como é que esse troço ainda se comporta como um fluido? Como é que isso é possível? Existe um conceito que tenta justificar isso, e é o que eu vou falar de maneira bem geral aqui, é a ideia de um atrator hidrodinâmico. Essa ideia foi originalmente introduzida por Helen Spalensky, em 2015, e várias outras pessoas trabalharam nisso, por exemplo, o Gabriel Denicol, aí na UF. E a ideia é a seguinte, né? Embora as derivadas, os gradientes podem ser bastante grandes, né? Por exemplo, como acontece em heavy ions, é possível que, de todos os graus de liberdade do sistema, você consiga, se você conseguir focar em alguns graus de liberdade, por exemplo, aqueles que estão no seu tensor de energia-momento, que tem a ver com a viscosidade, esse aqui seria a viscosidade de cisalhamento, esse aqui é a viscosidade volumétrica. Caso esse tipo de coisa que eu vou descrever aqui aconteça, seria possível você, de fato, ter um comportamento hidrodinâmico, embora os gradientes são bastante grandes, ou o número de Knudsen é bastante grande. E a ideia é o seguinte: essas quantidades, né, que em geral vão te dar o quão dissipativo o sistema é, imagina que você pudesse fazer um gráfico disso como função, não do número de Knudsen, mas 1 sobre o número de Knudsen. Okay? No sentido que um fluido em equilíbrio, completamente em equilíbrio, os gradientes são zero, tá realmente bem para lá daqui, tá? Quando essa quantidade aqui no eixo X vai para o infinito, você tem um fluido ideal, sem viscosidade, sem efeito de nada, sem nada de dissipação, enquanto aqui é a parte mais louca do sistema, quando o número de Knudsen é muito grande, então você está bem fora do equilíbrio, tá? E você vê que, de fato, você esperaria algum outro tipo de comportamento mais complicado. O que foi visto, usando vários modelos e cálculos teóricos, foi o seguinte: embora você possa estar numa região onde formalmente você está bem fora do equilíbrio, o que acontece, você tem várias variações, o sistema varia fortemente ainda, mas alguma hora, basicamente, quando esse número de Knudsen fica da ordem de 1,
a dinâmica complicada colapsa numa curva só. Nessa curva, por exemplo, essa curva azul, que basicamente seria o nome desse atrator, seria esse atrator para a dinâmica. E o que se diz é o seguinte: embora você já esteja bem fora do equilíbrio, tá? O número de equilíbrios não é pequeno, todos os graus de liberdade já convergiram para o que você esperaria em termos da hidrodinâmica, e o que você veria seria um comportamento quase universal, embora você esteja bastante fora do equilíbrio. Nós somente acreditamos nisso porque existem cálculos bem definidos, embora em modelos simples, onde esse tipo de coisa aconteça. Se isso for verdade, e a gente puder justificar e explicar esse tipo de coisa para condições bastante complicadas como aquelas em Heavy-Ions, isso, em princípio, explicaria por que, mesmo num sistema tão extremo, tão pequeno como em colisões de prótons, a gente conseguiria entender por que esse sistema ainda se comporta como um fluido. É porque a validade da hidrodinâmica é muito maior do que esperada antes. Okay? E essa seria a explicação para essa surpreendente grau de efetividade da dinâmica de fluidos em Heavy-Ion collisions, a ideia de atratores hidrodinâmicos. Se essa coisa é verdade, isso seria realmente a maneira de justificar por que vemos fenômenos coletivos em Heavy-Ions. Agora, você pode pensar quais são as consequências dessas ideias para outras áreas da física. Por exemplo, existem sistemas em matéria condensada ou em física atômica que você consegue criar um sistema que pode estar em equilíbrio ou fora do equilíbrio. Você pode até controlar a magnitude das interações. Você pode criar estados fora do equilíbrio e ver como é que eles se propagam. Talvez esse tipo de ideia, talvez essa ideia de atrator hidrodinâmico também exista lá. Se for verdade, seria uma coisa fantástica de ver. Seria uma coisa que começa em física nuclear de altas energias e iria se propagar por outras áreas da física. Essa seria a ideia de, se fosse possível, realmente, temos que ver, observar esse tipo de atratores em outros sistemas que expandem muito fortemente. Os sistemas de muitos corpos que expandem muito fortemente quando estão fora do equilíbrio. Bom, para ter uma visão, mais ou menos, das aplicações da hidrodinâmica em várias áreas, eu gosto desse gráfico aqui. Basicamente diz o seguinte: então, aqui é o fluido, né? Pode ser um fluido extremo, ou pode ser um fluido, de certa forma, simples. Por exemplo, o fluido do cotidiano estaria aqui. Você vê que isso aqui é a emergência da dinodinâmica, o surgimento da hidrodinâmica, como função do H cortado e da velocidade da luz. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: nesse extremo, você está altamente quântico, fenômenos quânticos são altamente importantes, porém as velocidades envolvidas são pequenas. Então você está no sistema quântico não relativístico. Aqui você está num sistema altamente relativístico, nesse canto, porém as contribuições quânticas são menores. E aqui, realmente, é a parte mais complicada, onde você tem fenômenos quânticos que deveriam ser bastante importantes, e a velocidade envolvida é a velocidade da luz. Então, por exemplo, nesse canto aqui, você poderia colocar a física de um condensado de Bose-Einstein, enquanto nesse canto aqui, os sistemas menores que a gente produz em Heavy-Ions, por exemplo, o sistema de prótons e prótons, com certeza envolvem velocidades da ordem da velocidade da luz, e com certeza efeitos quânticos vão ser bastante importantes para descrever esse tipo de sistema. Quando você começa a crescer o sistema, ou vai de um próton-próton para por exemplo, urânio, e urânio que é bastante grande, aí a parte desses efeitos quânticos, em princípio, você imaginaria que seriam menores. Então, por isso que está aqui nesse pedaço. Agora, existe um novo eixo. O novo eixo é gravidade. Agora, você imagina que você tem um eixo, um terceiro eixo aparecendo aqui. Isso tem a ver com as colisões de estrelas de nêutrons. Agora, o novo eixo você vai aumentando, é como se estivesse aumentando a importância da gravidade em si. Eu vou falar sobre esse pedaço agora no finalzinho aqui do seminário. Bom, primeira coisa que é importante destacar é que as propriedades da matéria, quando você coloca muitos prótons e muitos nêutrons juntos, por exemplo, numa estrela de nêutrons, permanece desconhecida em sua grande parte. Esse aqui é um diagrama, um cartoon do diagrama de fase da cromodinâmica quântica. Então, você tem temperatura e aqui densidade bariônica. Então, isso aqui conta quantos prótons tem. Você conta o número de próton, diminui o número de antipróton. Isso aqui te dá a densidade bariônica líquida. Okay? As colisões de íons pesados que eu falei até agora estão aqui em geral. Temperatura bastante alta e densidade bariônica líquida pequena. E existem vários experimentos tentando passar para esse pedaço aqui, onde, em princípio, se espera que tenha um ponto crítico.
Não se sabe o local desse ponto crítico ainda, mas isso é uma coisa que demoraria um seminário só para descrever esse tipo de coisa aqui. Mas o ponto é que estrelas de nêutrons, em geral, estão aqui. Você tem densidades bastante altas. Em regiões da estrela de nêutron tem densidade mais alta do que a densidade do núcleo. E a temperatura, pelo menos para uma estrela de nêutron isolada, a temperatura é bastante baixa. Porém, quando o sistema colide, a temperatura pode ficar alta, no sentido de ficar comparável a essas escalas que aparecem aqui em heavy ion collisions, em colisões de íons pesados. Mas o ponto é que, tirando um pedacinho bem pequeno, que é conhecido aqui, que é a parte da física nuclear em si, o resto realmente é desconhecido. Não sabemos como se comporta a matéria, mesmo em equilíbrio, nessa grande região de temperatura e densidade. Então, por exemplo, você pode fazer uma comparação entre o que acontece em colisões de íons pesados, com o que se espera que aconteça. Nesse caso, a gente geralmente descreve a matéria com hidrodinâmica relativística, com viscosidade, porém sem gravidade, né? A gravitação é irrelevante para colisões de íons pesados. E você tem um diagrama, esse aqui é a temperatura como função do potencial químico, basicamente te diz a densidade, né? Quando você aumenta o potencial químico, você aumenta a densidade. E o que você vê, isso aqui são pontos que o sistema vê, cada ponto aqui é uma temperatura e um potencial químico que aparece no seu sistema. Então você vê que realmente cobre uma grande região daquele diagrama de fase. E aqui é um gráfico equivalente feito por Most et al. Em 2020, mas agora para um sistema, em princípio, diferente, que é um sistema com estrelas de nêutrons, mas na colisão de estrelas de nêutrons. Então agora você tem relatividade... a relatividade geral é bastante importante, você tem que fazer as contas com o fluido acoplado com as equações de Einstein, e até agora não existe nenhum efeito viscoso, e eu vou falar para vocês por quê. Mas, em geral, o que é interessante é ver que você tem a temperatura mais ou menos nas mesmas escalas. Então, essa escala de 70 estaria aqui, mas a densidade é bastante alta, então a densidade está mais alta do que estaria aqui em heavy ions. Mas, de novo, o sistema vê vários estados nesse diagrama de fase. E o fato de ver vários estados de diagrama de fase pode dizer que, dependendo do que tipo de matéria que você tem no interior da estrela, outros sinais podem aparecer quando você tem colisões entre estrelas de nêutrons. Por muito tempo, não era possível, né, você detectar o que acontece depois de uma colisão de estrelas de nêutrons, mas agora é possível, né, desde o LIGO, Virgo, esses detectores de ondas gravitacionais que aparecem da colisão de estrelas de nêutrons. Então, esse aqui, esse desenho está mostrando, você tem essas duas estrelas colidindo, elas estão emitindo ondas gravitacionais, que seriam essas ondas desenhadas aqui. E o ponto, e a ideia é que você tenta usar a informação dessas ondas gravitacionais, e como as estrelas são deformadas, quando elas começam a ficar muito próximas. Então, basicamente, o que acontece com as ondas gravitacionais nessa fase em espiral, que se diz antes do negócio colidir, mas já bastante perto, que as estrelas começam a ficar deformadas, não são mais esferas perfeitamente esféricas assim, são coisinhas um pouquinho mais deformadas. Até agora, se usou essa informação para tentar entender a equação de estado, ou a física de equilíbrio dentro dessas estrelas, e eu acho que a gente tem a oportunidade de, com esse tipo de sistema, também entender a parte de fora do equilíbrio. Por exemplo, o que é a viscosidade de uma estrela de nêutrons? Como é que você calcula isso? Como você mediria isso? Como isso afetaria a emissão de ondas gravitacionais desse sistema? Bom, como é que um pedaço desse negócio que tem muitos nêutrons, né? Então, a física da QCD bastante relevante, como é que esse sistema flui na presença de campos gravitacionais muito intensos como numa estrela de nêutrons? Então, isso aqui é um gráfico do grupo do Resola em Frankfurt. Antes das estrelas colidirem, você tem aqui. Depois da colisão, você vê, esse negócio estava rodando assim, né? Por isso que você tem uma coisa meio que assim. Esse aqui é no instante da colisão, e depois da colisão, 1 milissegundo, 3 milissegundos, 10 milissegundos, você vê que o sistema está expandindo, né? Ainda está rodando. E o ponto é que a colisão é bastante complicada, né? Para você descrever, você realmente precisa de geral, etc. Agora, note a escala de tempo. A escala de tempo para a emissão dessas ondas gravitacionais, as primeiras ondas gravitacionais que vêm daqui, realmente da ordem de 10 milissegundos. Então, se você quer entender alguma coisa dessa física que acontece logo depois da colisão, e se você quer entender como isso apareceria nessas ondas gravitacionais, isso
a sua física, o seu fenômeno tem que estar envolvido nessa escala de milissegundo. Existem várias coisas que estão acontecendo. Essa é uma área que realmente, depois da observação da colisão de estrela de nêutrons em 2017, é uma área que realmente está explodindo em termos de atividade e interesse. Existem várias coisas, por exemplo, podem existir novas assinaturas de transições de fase dentro dessa matéria, como você vai de um sistema hadrônico para um sistema que é formado de quarks e gluons no interior dessa estrela. E outra coisa que está começando a ter mais interesse agora é entender se isso aqui é um fluido, né, e descrito pela relatividade geral, como você coloca efeitos dissipativos, como você coloca viscosidade nesse sistema. Inicialmente isso foi discutido em 2004, mas recentemente existem vários artigos tentando entender como funcionariam as equações, como funcionaria a matéria e a evolução do sistema em si na presença de campos gravitacionais bastante fortes. Por exemplo, uma das coisas interessantes que foram vistas é o que acontece depois que colide. Depois que colide, você forma esse sistema que é bastante denso e bem grande, é chamado de esse hypermassive remnant. Então, essa estrela, ou essa coisa que aparece depois, que tem uma massa bastante grande. Como é que esse sistema evolui? Você vai ter campos gravitacionais muito fortes, você vai ter o sistema rodando diferencialmente, tá? E nisso, o efeito de viscosidade e cisalhamento seria bastante importante. Efeitos de turbulência também seriam bastante importantes. Então, por exemplo, as primeiras simulações tentaram colocar um pouco de efeito de viscosidade. O que eles viram foi uma coisa que faz sentido. Se você começa a simulação sem nenhum efeito de viscosidade, mesmo depois de 20 milissegundos, você ainda vê bastante estrutura. Você vê que o sistema ainda tem um pouco de estrutura aqui, né? Se você coloca um pouquinho só de viscosidade, você vê que depois de 20 milissegundos o sistema já realmente parece bastante uniforme, e nesse caso o que está acontecendo, o sistema não está rodando diferencialmente, mas está rodando como um todo, rotação rígida. Isso aqui seria, por exemplo, o efeito que aconteceria na onda gravitacional. Quando você se você não coloca viscosidade, você veria uma coisa vermelha assim, né? E quando você coloca viscosidade, a viscosidade decresce, faz cair quase exponencialmente o sinal, né? Isso, é claro, faz diferença quando você for fazer uma medição. Existem vários canais, por exemplo, o canal mais importante, um dos canais mais importantes é a viscosidade volumétrica, chamado bulk viscosity em inglês, e basicamente tem a ver com o fato que essa estrela, depois que colide, esse troço que é formado depois da colisão, fica oscilando, né? E o quanto que a densidade de energia varia em comparação com a variação da pressão, isso tem a ver com a viscosidade volumétrica. E existem várias estimativas de quão grande seria essa viscosidade volumétrica, como isso dependeria da temperatura, como isso dependeria se o neutrino, por exemplo, já saiu da estrela ou não, dependendo da temperatura que você tem, se você tem transparência do neutrino ou não, dependendo da frequência dessas oscilações. Mas, em geral, a ideia é o seguinte: em estrelas de nêutrons, você tem, de fato, variações que são importantes na temperatura, na densidade e na velocidade dos fluidos. Em geral, isso significa que viscosidade deveria ser uma coisa que você deveria pensar, né? Lembra que a viscosidade vem com os gradientes dessas coisas, com as derivadas dessas quantidades. E a conclusão, por exemplo, chegada nesse artigo de 2018, é que a viscosidade volumétrica deveria ser incluída nessas simulações. Agora, isso, é claro, requer uma formulação dessa dinâmica de fluidos viscosos que é consistente com a relatividade geral. Ou seja, você tem que ser capaz de pegar as equações e acoplar com a métrica, né? Falar que a métrica, ou que o espaço-tempo em si é uma coisa que é dinâmica. Como é que isso funciona? Será que isso é trivial? Bom, claramente não é trivial, né? E como qualquer bom físico, a primeira coisa que você faz é olhar no livro do Landau, Lifshitz. Eckert também pensou nesse problema já em 1940. E a ideia é o seguinte, de novo, não se preocupe com os índices, mas pense só na ideia que eu estou falando. Quando você bota a viscosidade, você tem o seu tensor de energia-momento, o seu objeto que descreve como a energia e o momento está distribuído no sistema, tem um pedaço que é um pedaço ideal, no sentido que não produz entropia, que não tem a ver com dissipação, e tem uma outra contribuição. Essa contribuição, por exemplo, suponho que fosse só no caso da viscosidade volumétrica, seria esse bulk viscosity, que tem a ver com o gradiente da velocidade. O bulk viscosity, a viscosidade volumétrica, é esse coeficiente aqui. É claro, você ainda tem leis de conservação, né? A tensão de energia-momento ainda é conservado, porém,
Se você fizer as contas, você vê que essa teoria realmente não funciona para os seus propósitos. Essa teoria é acausal. Então, realmente, ela viola a causalidade, não é uma teoria que você pode usar para resolver essas contas no domínio relativístico. E, basicamente, a ideia é porque essas equações elas formam uma versão não linear das equações de difusão que são conhecidas por serem acausais, né? Então, matematicamente, você diz que essas equações são parabólicas e as equações boas para a relatividade seriam equações hiperbólicas, que não é o caso. Além disso, as equações também são instáveis. Elas fazem uma predição ridícula de que um estado de equilíbrio, se você bota um distúrbio bem pequenininho, o estado de equilíbrio explode. Se você começa com um distúrbio bem pequeno ao redor do equilíbrio, ele não volta para o equilíbrio aqui. Ele explode. Claramente, isso não é físico e tem um problema sério aqui. Causalidade é uma propriedade essencial da relatividade, né? E a relatividade geral, eu não vou claramente entrar em muitos detalhes aqui, mas o ponto da relatividade geral é que esse objeto que a gente tem falado até agora, o tensor de energia-momento, ele é a parte da matéria das equações de Einstein. Essas aqui são as equações de Einstein. E o que as equações de Einstein te dizem é o seguinte, que a matéria influencia como a geometria se comporta, que essa é a parte da geometria, e a geometria diz para a matéria como ela deve se mover. E isso geralmente é atribuído a esse desenhozinho, esse cartoon, que você tem uma presença de matéria bastante forte aqui, bastante grande, alterando o espaço e o tempo. Isso não é realmente o que está acontecendo, mas isso aqui te ilustra a física dessas equações aqui. O objeto agora, a quantidade dinâmica é a métrica, esse tensor que aparece aqui. E a ideia de causalidade é tanto como você vê em relatividade restrita, que você tem um cone de luz, né, que dentro do cone você pode ter eventos que são conectados causalmente. Em relatividade geral, você também tem essa ideia. Então, por exemplo, aqui, esse aqui seria um ponto X. Por causa de causalidade, você vê que somente uma região no passado desse ponto X, agora o cone está um pouco distorcido, porque o espaço-tempo é curvo, mas a ideia persiste. Somente pontos nessa parte do passado podem influenciar esse cara aqui no futuro. Uma outra característica que essas equações têm que ter para você poder fazer simulações e etc. As equações têm que ser bem postas. O que significa isso? Isso é uma parte mais matemática, mas as equações, geralmente equações da física são bem postas. Essas equações são sistemas de equações diferenciais parciais não lineares, acoplados, né, bastante equações. E as condições são bastante naturais. Basicamente é o seguinte, dada uma condição inicial, você quer que uma solução local exista, né? Você não vai querer resolver equações onde alguém já provou que a solução não existe. E se a solução existe, você quer que a solução seja única, dada a condição inicial que você colocou. E também seria uma propriedade bastante importante, que você quer que a solução que você tenha dependa continuamente dos dados iniciais. Então, se você varia um pouco os dados iniciais, a solução varia um pouco também. Então, tem uma ideia de continuidade. Em geral, as equações da física são assim. As equações de Einstein sem matéria, por exemplo, se você tirar a parte da matéria, são assim. As equações da eletrodinâmica são assim. As equações da cromodinâmica quântica clássica também são assim. Então, isso são critérios bastante usados na física, a gente geralmente não pensa, mas matematicamente são bastante importantes para você ver se a equação realmente faz sentido. Então, o grande problema para descrever fluidos viscosos em relatividade geral é que você tem que, a primeira coisa que você tem que ver, você tem que achar as equações e provar que as soluções que você tem para a sua métrica, para a parte da relatividade geral aqui, e a distribuição de matéria, que é o tensor de energia-momento, também, por exemplo, outras correntes, como a corrente bariônica e etc., você tem que provar que o sistema é bem posto, né? As soluções existem, são únicas, e causalidade funciona no regime não linear que você vê nessas colisões de estrelas de nêutrons, né? Então, basicamente, você tem que usar Einstein e as equações da hidrodinâmica, agora com o efeito de viscosidade. Isso é bastante complicado, porque as equações são altamente não lineares, os cálculos que foram feitos anteriormente são ou acausais ou não tem um problema realmente bem posto. E uma formulação consistente desse tipo de fluidos viscosos, em relatividade geral, permaneceu como um problema aberto por muito tempo na física e na matemática, mais ou menos 80 anos. E eu acho que agora existe uma solução para esse problema que é bastante natural.
E é o que eu vou comentar agora nos últimos 2 minutos. Bom, a ideia é o seguinte, isso aqui é baseado nesses artigos, mais ou menos 2, 3 anos atrás, e a ideia é entender o seguinte, em equilíbrio, você tem as suas variáveis, seu tensor de energia momento, sua corrente, e você tem as suas variáveis normalmente hidrodinâmicas, temperatura, potencial químico, velocidade. Em geral, você tem um mapeamento bem definido, você sabe o que significa quando o sistema está em equilíbrio, o que é temperatura, potencial químico, e a velocidade do seu sistema. Por exemplo, aqui nesse café em equilíbrio, tudo seria ok. Agora, o que acontece quando está fora do equilíbrio? Embora, é claro, o sistema tenha um tensor de energia-momento, você ainda possa falar do que é a densidade de energia, o que é o momento, etc. Esse mapeamento entre o tensor de energia-momento e as variáveis hidrodinâmicas pode se definir de várias maneiras. Não existe uma maneira única, nunca existiu. Então, por exemplo, quando você tem essas simulações bastante complexas, onde os campos variam fortemente, aqui você tem gradientes de temperatura, gradientes da densidade de energia, você pode definir essas variáveis em várias e várias maneiras. E o que nós fizemos foi entender, basicamente, um conjunto de maneiras de você definir o que significa temperatura, potencial químico e velocidade, de uma maneira tal que agora realmente o problema faz sentido. Causalidade manifesta, você tem um problema que é bem posto, você pode resolver, você pode provar que a solução existe, a solução é única. E isso, de fato, forneceu a primeira prova de causalidade e outras propriedades matemáticas para fluidos viscosos em relatividade geral. Esse foi o grande insight que apareceu desses trabalhos. E, em geral, o que acontece é o seguinte, então você, de fato, tem teoremas matemáticos aqui que foram provados nesses trabalhos, que eles estabelecem o seguinte, eles te dizem como você deve definir o que é temperatura, potencial químico e velocidade em um sistema que está fora do equilíbrio na presença de gravitação. São condições, são constraints, são vínculos que esse sistema tem que obedecer. E com isso, agora acho que a gente de fato pode colocar gravitação e dinâmica de fluidos viscosos realmente juntos, né? Essa que é a ideia. E no futuro seria bastante interessante ver as consequências. Existem várias consequências, por exemplo, agora você pode fazer simulações numéricas de processos dissipativos em estrelas de nêutrons. Você pode calcular também o que vai acontecer com a onda gravitacional formada na colisão dessas estrelas de nêutrons, dessa matéria bastante densa que é formada lá. De fato, essa teoria também pode ser utilizada não somente para estrelas de nêutrons, mas para qualquer outra coisa que tenha campo gravitacional bastante forte. Né? Por exemplo, na dinâmica do universo primordial, onde o sistema podia estar realmente fora do equilíbrio também. E eu acho que isso pode ser um novo ponto, uma maneira nova de começar a pensar o que seria turbulência no limite relativístico. Bom, para conclusão, o que eu tentei mostrar para vocês hoje é que esse plasma de quarks e gluons, na primeira parte do seminário, na primeira fronteira da dinâmica de fluidos, foi sobre o plasma de quarks e gluons, e o que eu disse foi que esse sistema formado em colisões de íons pesados realmente nos força a explorar o que acontece com fluidos relativísticos, não somente próximo do equilíbrio, é realmente bem longe do equilíbrio. Você realmente tem que pensar nesse problema. Eu acho que nos últimos 5 anos houve um entendimento bastante grande de vários novos desenvolvimentos com relação a essa pergunta, o que acontece com a dinâmica de fluidos bem fora do equilíbrio. Essa foi a ideia de atratores hidrodinâmicos. Existem várias conexões entre essas áreas que são, em princípio, definidas em física nuclear, de altas energias, mas existem, obviamente, várias conexões com astrofísica, cosmologia, teoria de cordas, por exemplo, e também matemática aplicada. Por exemplo, quando você prova esses teoremas, etc., você realmente está usando técnicas avançadas de matemática. Né? E eu acho que esse formalismo que eu comentei no fim desse seminário pode ser bastante útil realmente para resolver esse problema de várias décadas na área, para entender como funciona realmente pela primeira vez, como dissipação, efeitos dissipativos aparecem em campos gravitacionais bastante intensos, por exemplo, como na simulação de estrelas de nêutrons, na colisão entre estrelas de nêutrons. Ok, era isso. Obrigado. Agradecer ao Jorge pelo colóquio, e agora estamos abertos a perguntas. Quem quiser, basta levantar a mão
ou ligar o microfone e realizar a pergunta. Bom, enquanto ninguém levantou a mão por hora... Ah, o Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Fala, Jorge. Tudo bem, meu amigo? Opa, fala aí. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi recentemente em algum outro seminário, não sei se foi, pode ter sido seu, aquele gráfico da simulação, eu esqueci de anotar o número como se fosse um diagrama de fase, que você tem a temperatura para quando você tem merger de duas estrelas de nêutron. Ah, sim. Você sabe, deixa eu te fazer uma pergunta, eu imagino que a pessoa que fez o gráfico, né, nesse artigo, usou uma equação de estado que depende da temperatura, né? Não uma equação de estado T igual a zero. Claro. Tá. E você sabe qual foi a equação de estado? Foi da Verônica. Ah, da Verônica. Tá, valeu. Então é da Verônica mesmo que eu vi. Valeu, obrigado. Exato. Não, então, isso abre um ponto interessante que... então, para QCD com densidade zero, se você tivesse potencial químico zero, a gente sabe exatamente o que acontece com a pressão e etc. Ou seja, nessa linha... está tudo bem definido vindo da rede. Quando você começa a sair dessa linha e abrir o plano, aí realmente as incertezas aparecem, porque a gente não consegue calcular diretamente da QCD. Então, quando esses gráficos são feitos usando modelos efetivos, que tentam colocar algum tipo de física que você já sabe que funciona em algum limite, por exemplo, bem perto da densidade de saturação, ou perto do que seria a física do núcleo, e aí você faz o que é melhor, você extrapola e vê o que acontece. Então, claramente, se você mudar a equação de estado, esses gráficos vão mudar. Claro. Se você mudar, por exemplo, se a matéria está desconfinada, ou se não está, dependendo de como é que você descreve os hiperons e como você não descreve, então claramente esse negócio vai mudar. Então, isso aqui é um diagrama de fase, é claro, um gráfico maravilhoso, né? Mas existe grande incerteza aqui ainda. Né? Claro. Não, eu só estava curioso mesmo para saber qual era a equação de estado. O gráfico realmente é muito bacana. Valeu, Jorge. Muito obrigado, cara. Sim. Khaled levantou a mão. Pode habilitar o microfone. Jorge, tudo bem? Aqui é o Khaled falando. Sim. Quando você colocou aquela transparência do TDLI, dizendo que o que restou foi a última frase do paper, onde ele sugere que você deve analisar o bulk, a minha pergunta é a seguinte, porque eu estou inspirada na QED, a questão é a outra, é a seguinte... O vácuo da QED e a parte térmica, elas estão correlacionadas ou não? As flutuações do vácuo da QED e as flutuações térmicas são flutuações descorrelacionadas ou elas guardam alguma correlação? Eu te pergunto, porque quando você olha o espectro de Planck na QED, não na QCD, desculpa, na QED, você tem um termo 1,5 e tem um termo da estatística de Bose-Einstein. São termos completamente separados. Isso acontece da mesma forma na QED ou não? Não, na QCD iria acontecer também, né? Na QCD, desculpa. Sim, na QCD. O problema é que na QED, com muito boa aproximação, você pode falar que o sistema interagindo na QED, para as energias que nós vemos, em geral, é um sistema bem fracamente acoplado, né? Bem fracamente acoplado. Então, quando você tenta fazer um gás, por exemplo, imagina qual seria a grande diferença entre fazer um sistema na QED térmico e um sistema na QCD. Então, na QED, a constante de acoplamento é o alfa, né? E esse alfa é 1/137 para energias que a gente vê. É claro, se a energia aumentar muito, o acoplamento da QED também vai aumentar bastante, mas a gente não está interessado nisso. Então, para qualquer coisa que é relevante para o nosso universo aqui, a QED é uma teoria fracamente acoplada. Então, você consegue fazer esse tipo de conta e cálculos. Quando você faz o cálculo, por exemplo, de um corpo negro, como você falou, né, da parte de Planck, e você calcula só os fótons, com muito boa aproximação, você pode esquecer completamente que, em princípio, existem pares elétron-pósitron sendo criados, né? Mas você não precisa desse tipo de coisa. Com muito boa aproximação, um sistema livre, né, um sistema de fótons livres, descreve o sistema. Para QCD, isso não é verdade. É altamente não verdade. Porque o que acontece é que o sistema, para as energias que nós geralmente vemos, o sistema é muito fortemente acoplado. Então, embora, é claro, os gluons sejam bósons, como você falou, e a dinâmica seria uma dinâmica de Bose-Einstein, você não consegue escrever o que é o hamiltoniano, você consegue até escrever o que é o hamiltoniano, mas você não resolve. Você não acha quem são as energias, você não consegue fazer a conta da flutuação de partição exatamente.
Você consegue fazer na rede, em alguns limites, mas em geral você não consegue fazer. Então, por exemplo, se fosse fazer a dinâmica de corpo negro para os gluons, seria uma coisa bastante complicada. Em geral, até tem a predição de ter um Bose-Einstein condensate, que pode aparecer nesse sistema também. Mas, em princípio, é claro, as ideias funcionam. Você pode colocar o sistema com temperatura, você pode pensar, embora seja um pouco esquisito, pensar num sistema canônico, tem um reservatório de temperatura, mas formalmente, né, pensa que você consiga fazer isso. Porém, o hamiltoniano é tão complicado que, em geral, você não consegue fazer a conta. A menos que a temperatura esteja absurdamente alta, muito mais alta que qualquer outra escala de massa que você vê na sua teoria. Aí, nesse caso, por causa da liberdade assintótica, o sistema começa a se comportar como um gás, e aí você consegue fazer conta de novo. Aí você consegue fazer conta, você consegue descrever o cara como um gás, você pode escrever até uma equação de Boltzmann para QCD, descrevendo os quarks e gluons. O problema é que a grande parte dos fenômenos estão nessa região, onde o acoplamento não é pequeno, e aí as coisas são muito difíceis de fazer. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui o Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Opa, o Jorge. Oi, uma pergunta aqui rápida para quem não entende quase nada, especificamente. Você falou dessas condições iniciais que variam bastante, aí que flutuam. Eu queria entender um pouquinho, que você pode falar alguma coisa mais aí para dummies, essas densidades de energia, né, que variam. Aquilo é uma distribuição espacial e você precisa fazer ensembles, como é que... Sim. Então, vamos pensar um pouco nos números, ok? Para você conseguir começar a ver uma estrutura que tem a ver com esses quarks e gluons, você tem que botar bastante energia, né? Então, geralmente, o número que a gente tem ideia é uma energia da ordem da massa do próton, que nas minhas unidades é 1 GeV, né? Então, eu tenho a massa do próton dividida por 1 Fermi cúbico. Então, pega um Fermi, que é 10 a menos 15, faz o cubo, faz esse pequeno volume. Quando a densidade de energia, essa massa do próton, dividido por 1 Fermi cúbico, quando a densidade de energia que você tem, isso está maior que essa quantidade que eu falei envolvendo a massa do próton, está 2, 3, 4 vezes esse tipo de coisa, em geral, se espera que você está vendo esse estado desconfinado, onde quarks e gluons são os graus de liberdade do seu sistema, ao invés de prótons e nêutrons. Tá? Essa é a primeira parte. Então, isso vai te dar uma ideia de escala. Agora, em termos de escala de comprimento, para esses núcleos pesados, a distâncias envolvidas, então, o raio de um núcleo desse é mais ou menos 5 ou 6 fermis. Né? Então, a área que você tem... Lembra, quando esse troço colide, é como se fosse uma panqueca por causa de efeito relativístico, então você realmente pensa nessa área aqui, tem uma densidade superficial. Imagina que você tem 5 fermis aqui de raio, imagina que você tem uma bola com 5 fermis de raio. Então, a área envolvida é πr², onde r é 5 fermis. E a densidade de energia envolvida tem a ver com quanto de velocidade que você botou antes e quão grande é o núcleo que você tem. Então, isso mais ou menos te dá umas ideias das escalas envolvidas. Agora, por quê? Então, isso aqui, imagina, isso aqui é o que acontece nesse plano XY aqui, nesse plano. Tá? Imagina que as colisões estão vindo aqui no eixo Z, esse aqui é o eixo Z, e quando colide tem esse plano. Agora, por que a densidade de energia não é uniforme? Porque tem vários motivos. Primeiro, porque os prótons e os nêutrons que estavam aqui, nessa panqueca que vem para colidir, nunca foram bolinhas paradas, né? Elas não são bolinhas paradas se movendo assim. Elas são objetos quânticos, então tem flutuações quânticas. Então, quando o negócio realmente colide, quando tem grande transferência de energia, é quando você forma um pico desse. Quando não tem, você tem esse vale. Então é por isso que, em geral, você imagina que a densidade de energia inicial, formada depois da colisão, tem esse caráter bastante interessante com esses vales e com esses picos, porque o sistema é quântico, né? E o tamanho da flutuação que você vê é geralmente atribuído com o tamanho de um próton, porque imagina você tem um próton que tem uma bolinha, tem o tamanho de um Fermi, e essa bolinha fica fazendo assim, né? Flutuando quanticamente. Então, em geral, isso vai gerar distorções ou flutuações naquela ordem. Então, basicamente, o que se espera é que a densidade de energia está bem maior do que seria se você tivesse um próton e um Fermi cúbico. O plano
é mais ou menos da ordem da área do tamanho de um núcleo grande, por exemplo, ouro ou chumbo. Essas flutuações aparecem por causa de efeitos quânticos, e a escala típica de comprimento definida nessas flutuações é algo da ordem de 1 Fermi ou menor. Se for menor, você vê de fato os quarks e gluons dentro desse sistema. Então, o que se espera é uma coisa assim, né? Um sistema quântico formado, e aí esse negócio colide, e o milagre todo é que isso funciona como um fluido depois. A gente não sabe justificar direito como é que funciona, mas que funciona bem, funciona. Espero que isso tenha ajudado. Sim, ajudou bastante. Mas só para entender um pouquinho melhor também, uma vez que essas flutuações aparecem, então a evolução depois você tende, não sei, a ver essas coisas morrendo pela viscosidade, ou você vai pipocando flutuação para tudo que é lado? Não, sim. Então, o que acontece? Claro, o sistema é um sistema quântico, né? Então, em princípio, essas flutuações quânticas estão lá. Agora, quando o sistema é grande o suficiente, pelo menos a gente espera que, basicamente, a pergunta que você está falando é a seguinte: no início tem todas essas flutuações, mas a dinâmica, a evolução temporal depois, ela é determinística ou não? Bom, é por aí. Em geral, não é, né? Porque esse negócio é um sistema quântico de muitos corpos, né? Esse realmente é um sistema quântico, então você tem que tomar médias e coisas assim. Agora, o que é feito? Você descreve, e a gente vê isso empiricamente, que, dada uma condição inicial que veio assim, você pega esse cara e evolui hidrodinamicamente, usando equações determinísticas, né? Complicadas, como você viu nesse seminário, porém determinísticas. Agora, o que acontece é que você tem várias possíveis condições iniciais quando esse negócio é formado. E aí o que você faz? Você evolui cada uma dessas condições iniciais, vai evoluindo e calcula o observável. Evolui e calcula o observável. Evolui e calcula o observável. Aí depois você tira a média. Essas coisas experimentais que você vê aqui são médias sobre muitos e muitos eventos. Ok? Como a dinâmica, embora, tudo bem, a gente assuma que seja determinística, de qualquer forma ela é não linear. Então faz diferença se você toma a média da condição inicial e faz um negócio suave e evolui uma vez, ou se você evolui todas elas e só no fim tira a média. O segundo é o correto. E, de fato, uma das grandes contribuições do grupo brasileiro, por mais de quase 2 décadas, foi realmente entender essa coisa fundamental, que isso veio do Kodama, do Yojiro, o Kodama na UFRJ, o Yojiro na USP e outras pessoas que trabalharam com eles ao longo dos anos. Eles entenderam esse tipo de física pela primeira vez. Demorou quase 10 anos para o resto da área entender que faz diferença você tomar a média antes ou depois. Atualmente, por causa do efeito do ponto crítico, flutuações estão ficando cada vez mais interessantes. E aí, nesse caso, as equações teriam que ser modificadas para incluir um efeito realmente não determinístico, um efeito estocástico. Mas isso está muito longe ainda de ser simulado. E existem algumas perguntas fundamentais, de novo envolvendo relatividade, como você faz, como você trata corretamente o sistema relativístico estocástico, que a gente está sendo forçado a pensar agora. Mas, em princípio, evolução determinística, várias condições iniciais, evolui cada uma delas, tira a média no fim. É assim que descreve. Pelo menos até agora. Legal, obrigado, valeu, João. Marco. Marco, você queria fazer alguma pergunta ou bateu por engano aí Bom, Alô? Oi, Vinícius. Oi, agora estamos te ouvindo. Pode falar. Então deixa eu fazer a piadinha que eu fiz de novo. Não fiz piadinha nenhuma, não. Só queria agradecer o coloque aí, excelente. E a pergunta que eu queria te fazer, Jorge, é a seguinte. Você falou desse efeito surpreendente que é tratar um próton, por exemplo, nas heavy ion collisions, como um fluido quase perfeito, né? E tem o outro lado da história, que é quando a gente entende o próton na fase confinada.
Sim. Tem algum insight? Como é que se dá a coisa, a transição de um regime para outro, de uma fase para outra, né? Como é que fica, digamos, a transição dessa fase core glioblastoma para a fase confinada? Eu nem sei se faz sentido a pergunta, mas, digamos, queria saber. Não, faz sim. Faz algo a dizer. Sim, faz sim. Então, quando nós fazemos essas simulações, como eu falei, esse tipo de simulação, eu acho que o Fernando Gardim estava aqui, ele é uma das pessoas que faz esse tipo de simulação. E o que você tem que resolver? Você tem que resolver o sistema inteiro, da condição inicial até o fim, até os radons produzidos. Uma coisa que é legal desse tipo de formalismo que é feito agora, usando a hidrodinâmica, é que esse problema fundamental que você falou, Marco, que é a ideia de confinamento, que a gente realmente não entende como funciona na prática, embora exista, é meio que bypassado pela equação de estado. O que você faz? Você imagina que esse negócio é um fluido, e ele tem uma pressão, a pressão depende da energia, depende de tal. E aí o que acontece? Você vai de uma fase, né, por exemplo, aqui, você vai, como você tem essa pressão, que é válida, em princípio, quando você faz os cálculos, para a parte desconfinada e a parte confinada, na evolução hidrodinâmica, você trata o desconfinamento ou o confinamento direto na equação de estado. Então, é uma mão na roda, né? Você meio que bypassa toda essa parte fundamental e ela está meio que encapsulada dentro do que acontece com a pressão, como funciona a temperatura. Como acontece microscopicamente, a gente não sabe. E essas simulações não vão te dar esse tipo de coisa. Agora, o que acontece no caso de um próton, né? O próton, existem vários problemas nesse caso. Por exemplo, quando você pensa que o sistema é um fluido, né? Você vai no Landau, página 5, você fala assim, não, o fluido é um fluido, ou um sistema que pode estar em equilíbrio. Quando você pega esse sistema e começa a quebrar ele um monte de pedaços pequenos comparado com o sistema em si, mas que cada um deles são grandes o suficiente, em termos de partículas, etc., que você ainda pode falar de médias e coisas assim, né? Agora, imagina você pega um próton. Pega esse próton, né, e quebra ele, sei lá, em 10 pedaços. O próton tem 1 Fermi, mais ou menos, de tamanho. Quebra esse cara em um monte de pedaços. 10 pedaços, por exemplo. Cada pedaço com 0,1 Fermi. Só do princípio da incerteza, o fato de você tentar localizar essa energia em 0,1 Fermi, você vê que o momento associado seria absurdo. Então, para que você começar do início falando que esse negócio devia ser um fluido, ou pode estar em equilíbrio, etc., para um próton com um sistema tão pequeno, já é bastante complicado. O que acontece na prática? Né? O que a natureza faz? A natureza resolve esse problema de muitos corpos, que é um próton, um sistema complexo feito de quarks e gluons, né? Um sistema que tem confinamento, né? E também você tem esses campos de calibre, você tem que começar a pensar em outros tipos de problemas, né? Problema de, por exemplo, emaranhamento, como é que esses graus de liberdade, como é que esses quarks e gluons estão emaranhados dentro daquele próton. Várias pessoas estão tentando entender isso agora, mas acho que é razoável dizer que não se sabe nada do que acontece. Nada. Então, seria algo assim surpreendente, maravilhoso, ter algum modelinho onde você consiga descrever, por exemplo, você pode perguntar, qual é a matriz de densidade do próton? Ninguém sabe. Como funciona, como os graus de liberdade estão emaranhados naquele próton? Não sei. Para um sistema grande o suficiente, você pode argumentar, não, o sistema está grande o suficiente, só a parte de emaranhamento realmente não funciona, talvez mais próximo ainda de um sistema realmente em equilíbrio, mais próximo de um fluido, tudo bem. Agora, você não pode usar esses argumentos quando você faz um sistema tão pequeno quanto o próton. Não sei. Por isso que é interessante, né? Quem entender vai estar bem de vida. Tá certo. Legal, obrigado. Bom, mais uma vez, Jorge, obrigado pelo excelente colóquio e bom escutar você de novo. Um abraço. Prazer, até mais, Marco. Mais alguma pergunta na nossa plateia? Bom, eu queria agradecer novamente o Jorge, que se dispôs rapidamente quando nós realizamos o convite. Faço das palavras do Marco e de outros as minhas também. Achei o colóquio excelente, muito bom, ainda mais para uma plateia tão diversificada. Agradecer novamente, um abraço para você aí, Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, como eu falei, falar com nossos colegas. Eu falo com o Gabriel quase diariamente reclamando do que acontece com o Flamengo. Estou até com a voz meio ruim, porque o Flamengo, aquele jogo foi complicado no domingo. Mas é isso, muito obrigado, é sempre um prazer. Até mais.
Beleza, obrigadão. E eu te mando a